o que eu acho do Palmeiras é o Rafael Veiga e o Zé Rafael. Eu acho que se eles melhorassem tecnicamente, né, daquilo que eles estavam fazendo, eu acho que o Palmeiras engrena para jogar mais bonito, para dar mais brilho. Galera, Verdão venceu o Criciúma por 2-1, uma vitória muito importante. O Palmeiras estava precisando, né, de uma vitória. Não foi o desempenho, né, do time não foi aquele grande futebol que a gente já viu esse time do Palmeiras jogar, mas o importante foi o resultado de 3 pontos. Vamos acompanhar aqui a repercussão, pessoal do apito final falando sobre essa vitória, num trecho também do Sport Center, link na descrição como créditos ao vídeo. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Os gols, tem os melhores momentos do Palmeiras aí contra o Criciúma no Palmeiras, que por sinal o Criciúma deu um sufoco no Palmeiras, né? O Palmeiras tomou um sufoco do Criciúma, diga-se de passagem. Tá aí os melhores momentos. O que você pensa, Tadei, em relação, não só ao jogo, a gente vai mostrar os gols do Palmeiras, né? Em relação a tudo o que está acontecendo. Esse é o lance do pênalti. Do Gustavo Gomes fez o apelo, passa o Luiz Pereira, Gustavo Gomes, que estava no Bola da Vez, da ESPN, foi uma matéria incrível do Bola da Vez. Foi pênalti, dá para parar o lance para mim aí, Michelzinho? Neto, com detalhe, hein? O Veiga em campo, né? O Veiga, que é o cobrador de pênalti oficial do Palmeiras, mas tá sem moral, campo, né? Mas tá jogando mal, né? A fase não é boa, o psicológico não deve estar bom. É a demonstração que o Palmeiras é um time sólido, né? Verdade. Time que não vem jogando, apresentando um futebol que a gente está acostumado. Mas na concreteza é um time que faz sempre o suficiente para trazer para casa o resultado. Hoje não é um time que faz isso mesmo. Isso é a força do Abel. E foi pênalti, né? Como é que um zagueiro pode fazer um pênalti desse, cara? A imagem tá difícil, tá? Mas ó, olha só a mão dele a hora que ele tira a bola, ó. Olha a mão só. Cara, pra que ele faz isso? A mão, parou aí. Parou, mão. Pênalti. Por que ele faz isso? Um zagueiro que sabe que tá de lado, tá correndo de lado, ele tá correndo aqui, você sabe que não vai sair o gol ali. Mas por que o zagueiro faz isso? Aí vai o Gustavo Gomes, que veio do Milan, né, com o Filipão, faz o gol, ultrapassa o Luiz Pereira, que para mim é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, né? É o Luiz Pereira, o grande Chevrolet, que veio de São Bento de Sorocaba. Como entender esse Palmeiras, como o Tadei falou muito bem, ele vai 1-0, toma o sufoco do Criciúma, o Criciúma empata o jogo, pai, ele vai e faz 2-1. Pois é um Palmeiras diferente, né? Um Palmeiras pós-ressaca, pós-despedidas do Endrick. O Palmeiras teve uma escalação com a volta do Marcos Rocha fazendo a linha de 4, né? O Estevão um pouquinho abaixo de novo, foi substituído no intervalo, sem a comissão técnica inteira, então toda aquela verve do Abel Ferreira. Todo o quê? Verve. À beira do gramado, que às vezes faz o time jogar de outras formas. No Palmeiras não tinha hoje, só tinha ele via satélite na comunicação eletrônica com o auxiliar, o Cebola também estava ali. Foi um Palmeiras no primeiro tempo bastante amarrado, um jogo de ressaca. Faz tempo mesmo. Que já tá assim, né? Não foi só a ausência do Endrick, é verdade. Mas o Rony voltando a ser o 9, mas o Veiga ainda muito abaixo. As substituições no meio do intervalo, o Veiga continuou em campo, mas a entrada do Luiz Guilherme já deu uma outra movimentação, um time muito mais agudo, mais rápido, e aí sim o Palmeiras começou a levar perigo. Na sequência, o gol começou a amadurecer, saiu o pênalti, o Palmeiras faz 1-0. Aí parece que vai ficar 1-0 para sempre, mas na saída de bola, o Mateuzinho empatou. E aí o jogo ficou quente e o Palmeiras falou assim, não vou perder os 2 pontos os 3 pontos que eu tinha conquistado, eu vou recuperar os 2. E o Palmeiras faz esse gol com o Lázaro aos 47. A cabeçada do Gustavo Gomes, que não cruzou a bola, na verdade ele foi cabecear pro gol, ele errou, a bola sobrou pro Lázaro, o Lázaro fez o gol. É um time que não desiste. Lívia, o que você pensa do Palmeiras, mesmo sem o Abel Ferreira colocando, olha aí, você vê o lance aí que ele vai cabecear, ele tenta cabecear pro gol, ele pega meio de errado, aí o Lázaro vem e faz o segundo gol. O Palmeiras é o candidato pro título, o que pensar desse Palmeiras, que é um time que não vem jogando um futebol bonito, mas é um time que ganha. Pois é, porque o que eu falei aqui, mas eles possuem um time, eles não podem ter um elenco vasto, mas eles possuem um time que já sabe o que tem que fazer, já conhece a mentalidade do Abel. Hoje eles estavam com o terceiro auxiliar, o Martinho. Agora, a gente precisa pontuar que não é questão de um eles atleta... Eles têm 3 auxiliares? Hoje foi o terceiro auxiliar, porque mas nem o Abel, são nem da o Copa, segundo quantos da comissão tem? Quantos são? O terceiro quantos tem? Quantos tem? O Abel tem 4. Ele tem 4 auxiliares? 4 auxiliares? Estava com o terceiro hoje. Não, estava com 4. 3 suspensos. Vitor, tanto o João Martins como o João estavam suspensos junto com o Abel. Então foi o quarto e o Cebola. Que beleza, Lívia.
E aí, ô Neto, não adianta a gente apontar o dedo para um ou para outro jogador, porque o coletivo do Palmeiras não está funcionando tecnicamente. Mas quando o jogador não está jogando bem, a gente pode falar, pô. Não, sim. Rafael tá jogando mal, Zé Rafael tá jogando mal. Eu venho falando aqui, o Gomes vem oscilando, o Veiga vem oscilando, mas eu acho que nos últimos jogos é o Palmeiras como um todo. No coletivo, tecnicamente, fisicamente, é um Palmeiras que está com Mas você acha que esse time briga assim, do jeito que está jogando? Continua, porque não, para Libertadores, brigando, por exemplo? Claro, eles aprenderam a gostar da Libertadores, é um time competitivo, que muito difícil vai fazer um primeiro tempo ruim, vai repetir no segundo tempo. É um time que tem uma mentalidade muito forte. Agora, não tem das melhores criatividades, sem transição, não tem mais a zaga confiável como era antes. O Gomes era um monstro, o Everton era um monstro. O que falhava lá na frente, a zaga defendia atrás e segurava a onda. A zaga do Palmeiras já não vem sendo assim tão imbatível, mas é um time chato. Hoje, uma partida que não era nenhum grande jogo, eles conseguiram os 3 pontos e 2-1, tá na conta. Uma pergunta eu queria fazer para vocês. Depois da suposta saída do Abel, será que não deu uma confusão? Deu. É de se questionar. Não, deu. A verdade é assim. A verdade, o ambiente não é o mesmo que era antes, não. Aparenta, principalmente porque quando ele tira o Rony, quando o Rafael Veiga fica jogando, o Zé Rafael, né? Dá muita mais moral para essa molecada, pro Luiz Guilherme, pro Estevão, tirar os jogadores. Os caras estavam bem... tá o Marcos Braz. Vamos lá, voltando. O Marcos Braz, o cara que mordeu a virilha do torcedor no shopping, já falou o que tinha que falar. Em relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que a gente acho que tem a mesma opinião do Palmeiras. Não tem muito o que mudar da opinião. Tá 1-0 para o São Paulo no Morumbi contra a equipe do Cruzeiro. A gente vai ter também aqui os lances do Corinthians e também com o Botafogo, que arregaçou com o Corinthians ontem. Jogou muito o time do Botafogo, né? A gente vai ter o Galo também, o Atlético Mineiro contra o Bahia, né? Em relação ao Palmeiras, o Palmeiras é o time que pode brigar com o Flamengo, o Tadei, em relação daquilo que se espera dos clubes brasileiros, é o Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Acho que não sai daí. Eu também acho que vai ficar aí. O Palmeiras tá faltando um pouco de brilho, né? Faltou um homem do ano passado tá faltando, né? O Palmeiras tá com uma estrutura bem sólida, isso todo mundo já sabe, mas que tá faltando passar um pouco de confiança pro torcedor, porque esse último período o Palmeiras tá devendo um pouco a nível de futebol, a nível de resultado, excelente. O que eu acho do Palmeiras é o Rafael Veiga e o Zé Rafael. Eu acho que se eles melhorassem tecnicamente, né, daquilo que eles estavam fazendo, eu acho que o Palmeiras engrena para jogar mais bonito, para dar mais brilho. Isso que eu penso. Eu acho que os dois caíram muito de produção. Exato. No que eu enxergo, não sei se vocês enxergam isso também. É um time muito competitivo, né? Isso não tenho dúvida. Não tem a menor dúvida. Mas esse ano frustrou sua torcida. Ficou em primeiro do seu grupo, é verdade, mas assim como a torcida do Flamengo ficou frustrada com a campanha na primeira fase da Libertadores. É duro comentar o Palmeiras, né? É difícil, velho. Não comentar sobre o Palmeiras. Porque eles ganham tudo, não jogam bem, a gente não jogou bem. Mas os caras ganham, pô. O que a gente tem que falar? Eles estão vencendo, mas não estão convencendo. É uma coisa muito louca, velho. Mas como a gente falou em relação ao Flamengo, acho que vale também em relação ao Palmeiras. Porque no meio da semana, o Palmeiras poderia ter conquistado a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, que daria vantagem até a semifinal, e empatou com o São Lourenço. Ficou com a melhor campanha, campanha da sua chave. Certo. Mas não dessa vez, como tem sido repetidas vezes, o Palmeiras fazer a melhor campanha. É verdade também que este ano o grupo do Palmeiras não era tão fácil como foi em outras oportunidades. O que a gente pode falar em relação ao Abel, que também tem a questão dele não ter ido e agora não responde perguntas sobre o Al-Sadd, nem nada disso, é que tem algumas escolhas do Abel que elas demoram um pouco para acontecer. A do Estevão até que foi mais rápida, mas o Luiz Guilherme, por exemplo, parece pedir passagem, está quase vendido para o West Ham e não é titular no Palmeiras mesmo. O Rafael Veiga não jogando bem. Acho até que eles poderiam fazer uma dupla antes da chegada do Felipe Anderson. Mas eles não fazem, né? Porque o jeito que o Palmeiras tem jogado é com o Veiga como esse meio armador. Hoje, por exemplo, ele colocou o Rômulo.
Mas, na minha opinião, apesar do Rômulo ter jogado no Novo Horizontino mais aberto... Mas é o Novo Horizontino, né? É o Novo Horizontino. Eu acho que ele poderia jogar mais pelo meio, ou não é substituindo o Veiga, mas com o Veiga. Hoje o que aconteceu? O Rômulo aberto por um lado, o Estevão aberto pelo outro e o Rony na frente. No primeiro tempo isso não funcionou. A entrada do Luiz Guilherme no segundo tempo dá ao meio de campo do Palmeiras muito mais agressividade e um leque de opções que no primeiro tempo não tinha. Foi um time facilmente marcado pelo Criciúma. Vamos lá, tem aí os melhores momentos de Botafogo. Com a vitória do Palmeiras em cima do Criciúma, fora de casa 2-1, todos os gols no segundo tempo. Gustavo Gomes se tornou o zagueiro com maior número de gols na história do Palmeiras, superando o Luiz Pereira. Só que logo depois dele fazer o gol de pênalti, Mateuzinho finaliza, a bola desvia no Murilo e acaba entrando. Então, um empate, e aí já nos acréscimos a gente vai ver bem ali no finalzinho do jogo, tem uma bola levantada na área, Gustavo Gomes toca para o centro e aí o Lázaro de cabeça faz 2-1 e foi assim que o Palmeiras venceu a sua partida no Brasileirão contra o Criciúma. Como é que foi a atuação palmeirense hoje, que não tinha muitos desfalques, né? Entre eles, por exemplo, o Flaco Lopes, que poderia ter sido ali uma das opções do ataque para substituir o Endrick. O próprio Endrick era um jogador que estava suspenso, né? E não tinha o Abel Ferreira na beira do campo, Donk. Exatamente, o Carlos Martinho, inclusive os outros dois auxiliares do Abel também suspensos, foi o Martinho que ficou ali na beira do campo. Para mim, ele retratou um pouco do que a gente tem visto do Palmeiras ultimamente. É um time que o desempenho não tem me agradado muito, mas é impressionante como sempre vence. Lembrando que o Criciúma só tinha jogado 3 vezes, mas eram só 2 gols sofridos e jogou com o Atlético Mineiro. É uma defesa muito bem estabelecida nesse começo de Campeonato Brasileiro, fez um jogo duro, fez um jogo equilibrado, acho que dificultou muito, tem muito mérito do Criciúma. O Bolazzi, que tem sido um dos grandes destaques, né, até pelo carisma, mas também pelo que tem apresentado dentro de campo, ele incomodou demais a defesa do Palmeiras. Até em uns 2 lances no primeiro tempo, tomada de decisão errada, que poderia ter finalizado e acabou não concluindo, desperdiçando boas oportunidades. Mas o Palmeiras, eu falei que às vezes não tem um grande desempenho, e hoje até me chamou a atenção também defensivamente. O Palmeiras concedeu muitos espaços, mas é o time que sempre vence, mesmo quando não joga tão bem. Mas no Campeonato Brasileiro não, né? Exato, não tem começou sido vencendo, né? De fato, mas esse jogo mostra como é sempre muito competitivo. O Palmeiras, a bola aérea é muito forte, com o Gustavo Gomes, um escanteio claramente ensaiado, algo já estabelecido para fazer o gol. Esse é o lance do pênalti? Do pênalti, que é inquestionável, mas assim, é o Palmeiras que abre o placar num pênalti que caiu no colo dele. Aliás, o Rodrigo, que completou 150 jogos pelo Criciúma, cara bicampeão catarinense, esteve nos últimos 2 acessos da Série C até a Série A, comemorando até com a camisa 150, acabou cometendo esse pênalti bobo. Mas é um Criciúma que vendeu caro, acho que fica para o Palmeiras importante mais uma vitória, mas o desempenho, como tem sido nos últimos jogos, eu acho que ele pode ser questionado. Porque aí, Zinho, algumas mudanças no time do Palmeiras, não é? No meio de campo, o Aníbal junto com o Richard, aí mais à frente o Veiga, o Estevão pela direita e o Rômulo pela esquerda, essa foi uma das novidades, e o Rony, né, voltando à posição de titular do Palmeiras como centroavante. A gente viu alguns lances, né, também do Rony aí desperdiçando também algumas chancezinho. Então, eu fui, né, ao jogo do Palmeiras, né, como espectador, né, não estava trabalhando, mas eu estava em São Paulo, fui assistir a Libertadores, despedida do Endrick, último jogo, fui convidado pelo Palmeiras. Um abraço aí à diretoria do Palmeiras, obrigado pelo convite. Então, assisti lá no camarote da Leila, né, do seu esposo, e eu não gostei da atuação no meio de semana. E eu olhei essa escalação de hoje, muito parecida, né? A linha defensiva e o meio-campo repetiu o mesmo time. Na frente que tem a mudança. Não tem o Endrick e o Luiz Guilherme começou no banco. Tinha o Estevão que começou jogando e hoje ele optou pelo Rony com o Rômulo. Depois o Luiz Guilherme entra até no jogo. Então, assim, a base de time, ou a maioria, 90% do time, foi o mesmo meio de semana. E, novamente, o resultado é melhor do que o que apresentou dentro de campo o time. Realmente, o Palmeiras ainda não está num estágio de desempenho o seu melhor. Tem oscilado, mas o Donk falou muito bem. É um time tão sólido, tão confiável. Eu uso sempre essa palavra para o time do Palmeiras. O time do Palmeiras é confiável. Que mesmo não estando brilhando,
tecnicamente, ou um jogo tão vistoso, um jogo amassando o adversário, é difícil perder e, na maior parte do tempo, vence, né? O meio de semana foi ruim, porque desperdiçou a oportunidade de ser a melhor campanha na fase de grupos. E hoje foi importante vencer para subir na tabela. O Palmeiras estava ali numa zona intermediária, se não vence hoje o jogo, começa a ver os adversários, né, candidatos a título, a se distanciar um pouco. Está no início do campeonato, 7ª rodada, mas era importante vencer. E o jogo foi complicado, sim. Eu acho que o primeiro tempo, na minha opinião, o Criciúma foi até um pouco melhor do que o Palmeiras. Teve um momento que o Palmeiras equilibrou o jogo, mas novamente retoma o jogo o Criciúma e cria as melhores chances, vamos dizer assim. Não foram tantas, mas achei jogando mais no campo ofensivo o Criciúma, jogava em casa. Segundo tempo, o Palmeiras eu vejo que melhora, começa a ter mais posse de bola. Tem mudanças no time, né? Entra Zé Rafael, entra Gabriel Menino, que inclusive bate uma falta muito bem cobrada, que faz com que o goleiro do Criciúma faça uma defesa muito difícil. O Palmeiras tem um elenco, né? Não dá nem para comparar com o elenco do Criciúma. E tem um zagueiro artilheiro, como você falou, bate recorde. Gustavo Gomes, que não está na sua melhor temporada, mas é um cara, como o Palmeiras, muito confiável. Além de fazer o gol, dá assistência pro Lázaro. E no finalzinho, aos 46, uma vitória, se não é brilhante, ela é importantíssima para o campeonato, para a sequência do campeonato. Palmeiras, o Abel, né, que não estava na beira do campo, vai perder alguns jogadores com essa época de Copa América. O Gustavo Gomes, e ele rodando esse elenco, mexendo nesse elenco, ele vai dando rodagem para outros jogadores. A gente tem os números da partida e aí, dona, a gente vai ver que, mais uma vez, acho que muito em cima do que o Zinho falou, né, de que o jogo passado, anterior, contra o São Lourenço não foi brilhante, e aí a gente está vendo os números do jogo. Até que foram 23 finalizações, 61% de posse de bola, certas 5 e as grandes chances 6. Aí ações na área do rival, olha só como o Criciúma teve mais, né? E cruzamentos, aí muitos, né? Para um time que não tem o Flaco, por exemplo, aí cruzar ali para o Rony. O que me chama a atenção é o seguinte, o início de temporada do Palmeiras não foi brilhante, mas o Abel ele se mostrava muito incomodado porque o time não era eficiente nas finalizações. Lembra quantas vezes o Abel falou isso em entrevista? Muitas vezes. Né? E agora, me parece que a questão não é nem ser eficiente nas finalizações, mas a criação das jogadas. O Palmeiras não tem conseguido criar. Ele tem um problema para solucionar, que é se o Palmeiras ser mais criativo e mostrar uma variação maior de jogadas, né? Um repertório maior. E aí você também tem uma reconstrução que ele está fazendo, com os garotos, né, tendo oportunidade, um deles saindo. Em breve ele vai ter retornos importantes. O Dudu é um jogador que vai qualificar muito o Palmeiras, capacidade de articulação, ele é muito diferente, o Dudu, e vai ajudar muito. E principalmente o Felipe Anderson, né? Sim. O Felipe Anderson é um jogador que, além de ser muito forte fisicamente, versátil, né, um motorzinho, é um jogador que tem uma qualidade acima da média do futebol brasileiro e era destaque no futebol europeu. Outro jogador que vai ampliar o leque de opções para o Abel conseguir resgatar um Palmeiras, além de eficiente, um Palmeiras mais envolvente. Óbvio que hoje a vitória é muito importante, é difícil você jogar contra o Criciúma lá. O Palmeiras mostra 2 pontos para mim que são muito importantes e caracterizam o trabalho do Abel. Quais são? Pontos positivos. A força mental para buscar o resultado no final do jogo, de novo. É verdade. Pressionando, indo buscar. E a bola parada. Encaixando a bola parada de novo, que sempre foi uma virtude para esse Palmeiras. Quando as coisas não funcionavam com bola rolando, a bola parada resolvia. Gustavo Gomes, hoje que o Zinho citou muito bem, melhor em campo, gol, assistência, seguro na zaga, um jogador que se resgatado, né? Ele um dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Mas o Abel tem essa questão da criatividade. Hoje um exagero muito grande de ligação direta, né? Muito lançamento e cruzamentos. Como foi na quinta, né? Então a questão é como o Palmeiras está fazendo com que essa bola chegue lá na frente. Mas por que ele não está criando? É por causa da ausência do Zé Rafael? É o Veiga que está mal? É um conjunto de fatores, Bruno. Por exemplo, o Piquerez tem uma temporada abaixo também. É verdade.
né? Então tem muita gente que tá abaixo, de positivo hoje, né? Que eu achei. Sabe quem tá mal nos últimos jogos? Eu achei, não sei se vocês concordam, o Aníbal. O Aníbal não tá naquele nível. Não foi bem no gol, inclusive. O Aníbal não tá naquele nível que a gente viu, né, Dom? Mas ele não é o cara dessa construção, né, Bruno? Ele não é o cara da criação, né? Eu acho que não é. Eu acho que a ausência do Zé Rafael, que é um ponto de equilíbrio desse time, a contusão tá voltando aos poucos, e a fase do Veiga. O Veiga é o 10, o Veiga é a referência, o Veiga é o articulador, o Veiga é o cara, né? Eu adoro o Veiga, mas ele não está no seu melhor momento para iniciar, para chegar à frente. As duas, talvez, melhores partidas do Palmeiras na Libertadores, contra o Liverpool e contra... Segundo tempo contra o Del Valle? Os dois contra o Liverpool. Sim. Foram duas partidas onde o Veiga jogou bem. Mas é aí que tá um ponto, porque esse Palmeiras do Abel tá com um vício muito grande, o jogo por dentro não tá acontecendo. Você tem o Veiga abaixo, você tem a ausência do Zé Rafael, que era um jogador crucial para o Palmeiras funcionar, então tem um vício muito grande, às vezes, de buscar os jogadores de lado, só que aí você tá tendo ou a jogada individual de um Estevão, ou de um Luiz Guilherme, que entrou muito bem no jogo hoje, ele e o Lázaro, sim, ou o cruzamento. Então você não está tendo aquele jogo de aproximação, né, de troca de passe. Por dentro, o Palmeiras não consegue criar. Eu acho que vai ser o desafio. Com o Dudu e com o Felipe Anderson, ele tá recebendo dois caras que são acima da média. Isso vai facilitar um pouco isso. Olha então, o sorrisão dele. Dudu e Felipe... O Lázaro entrou bem, o Luiz Guilherme entrou bem, e o Gabriel Menino, que o Zinho destacou a questão da bola... Ele entrou hoje como um meia mesmo, ofensivo, né? E você pega o Dudu na ponta, ele não vai ser um cara que vai... apertou um pouquinho, vou levantar essa bola na área. O Dudu vai encontrar outra solução. E o Felipe Anderson também, não é, Dom? Com certeza. Não, a tendência é melhorar nesse aspecto. Concordo com os companheiros que a ausência do Zé Rafael foi muito importante, que até o Rios, que no momento da temporada passada foi muito determinante, foi muito importante, também não tem conseguido manter o nível. E até porque o meio-campo do Palmeiras muda com a entrada do Aníbal Moreno. Mas acho que é um conjunto de fatores e talvez o principal deles seja a questão do Zé Rafael. Mas hoje... eu acho que a questão da criação tem que ser ressaltada, mais uma vez ficou devendo, mas hoje me preocupou também em questão de transição defensiva. O Criciúma pisou com muita tranquilidade na área do Palmeiras. O Zinho falou até do primeiro tempo, eu acho também que se a gente pegar ali os 45 minutos iniciais, talvez o Criciúma até esteve um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas hoje me pegou mais isso. Não, e ainda no segundo tempo teve chances também. Teve chance. E de um contra-ataque, o Golassi muitas vezes pisando na área, tendo oportunidade de fazer o gol. Acho que ele até acabou não tomando a melhor decisão em um lance ou outro, mas isso me preocupou da atuação de hoje do Palmeiras. Vamos ouvir o Carlos... Tá aí, galera, vitória importante do Palmeiras contra o Criciúma, 2-1. Palmeiras que vem nessa fase aí de que não está conseguindo, né, jogar um bom futebol. Desempenho hoje um pouco abaixo também, mas o resultado foi muito importante. O Palmeiras merecia, estava precisando, desculpa, o Palmeiras estava precisando de uma vitória, até mesmo para dar confiança para a sequência dos próximos jogos. Hoje fez um gol com o Gomes, acabou tomando o empate logo na sequência, mas foi feliz e o Lázaro conseguiu virar a partida. Mais 3 pontos no Brasileirão. Agora é se preparar, né, para a sequência dos próximos jogos. Vale lembrar também que amanhã tem o sorteio, né, o Palmeiras vai conhecer o seu adversário das oitavas de final da Libertadores. Amanhã, 13h, tem o sorteio e a gente vai conhecer, né, o adversário do Palmeiras nas oitavas da Libertadores. Próximo adversário no Brasileiro, Vasco, no dia 13. Vai ter aí 10 dias, né, sem jogos. E o Brasileirão volta no dia 13. O Palmeiras volta a jogar, né, pelo Brasileirão no dia 13 contra o Vasco. Vasco que foi atropelado hoje, então pode ser também um jogo bom para o Palmeiras, quem sabe conseguir uma boa vitória. O Abel vai ter uma sequência aí, esses dias, né, sem jogos, para preparar o time e corrigir ali algumas coisas para a sequência. Isso foi uma vitória importante, 3 pontos. Agora é se preparar para os próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.